Olá, pessoal. Graça e paz. Bom dia. Como sempre, é um prazer muito grande poder compartilhar um pouco da palavra do Senhor. Eu sou o Josena, professor da Escola Bíblica Dominical. Como sempre, eu gosto de falar, é uma honra estar aqui, podendo compartilhar um pouco da palavra do Senhor, logo nesse domingo de manhã. O tema da nossa aula, digamos assim, que nós vamos ter uma aula meio coaching, brincadeiras à parte, né? O tema da nossa aula parece aquele culto neopentecostais, né? Que diz assim: o segredo de uma vida vitoriosa. Nós vamos estar falando aqui nessa aula sobre os verdadeiros segredos que a vida separa para aquelas pessoas que são mais do que vencedoras. Brincadeiras à parte, nós vamos estar navegando dentro de 2 aos Coríntios, capítulo 2. Nós vamos do verso 12 ao verso 17. E depois nós vamos pular para 2 aos Coríntios, capítulo 3, e vamos ler somente 3 versos, tá bom? Então eu queria te pedir aí para que você corra agora, pegue a palavra de Deus, coloque ela aí do lado, papel, caneta. Aqui é uma escola bíblica dominical. E como eu gosto sempre de falar, galera, escola bíblica dominical sem leitura da palavra não é escola bíblica dominical. Então, põe a palavra aí do seu lado, se tem no celular, deixa aberta aí em 2 Coríntios, para que nós possamos juntos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor. Amém? Então, antes de nós fazermos nossa leitura, eu gostaria de te convidar para que você abaixe sua cabeça, feche seus olhos e nós vamos orar. Orar a Deus para pedir, como diz em Tiago, sabedoria. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus e Deus nos dará. Então vamos pedir sabedoria ao Senhor. Santo Deus, eterno Pai, obrigado por este momento. Pai, nós vamos ler a sua palavra, que é viva, eficaz e é mais cortante do que espada de dois gumes. Senhor, dê-nos capacidade, Pai, para que nós possamos entender a Sua palavra. Que a Sua palavra, meu Pai, seja revelada, descortinada diante do nosso coração. E que essa revelação, Pai, produza conhecimento. Conhecimento para que a gente consiga aplicar na nossa vida. Para que nós possamos alcançar o segredo de uma vida vitoriosa. Desde já te agradeço por esta oportunidade, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, irmãos, a nossa leitura começa em 2 Coríntios 2, capítulo 2, versos 12 ao verso 17, que diz assim: Quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, e vi que o Senhor me havia aberto uma porta, ainda assim não tive sossego em meu espírito, porque não encontrei ali meu irmão Tito. Por isso, despedi-me deles e fui para a Macedônia. Graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Para esses que estão perecendo, somos cheiros de morte. Para aqueles, fragrância de vida para os vitoriosos. Mas quem está capacitado para tanto? Ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando o lucro. Antes, em Cristo falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Segundo aos Coríntios 3, 1 a 3. Será que com isso estamos começando a recomendar a nós mesmos novamente?
Será que precisamos, como alguns, de cartas de recomendação para vocês ou da parte de vocês? Vocês mesmos são a nossa carta em Cristo, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos, segundo aos Coríntios 3, 1 a 3. Bom, galera, esse é o escopo da nossa aula. A nossa aula nós vamos estar dividindo ela em 3 partes, para que seja mais didática, para que o aprendizado seja mais fácil. Então, nós fatiamos esse texto que nós lemos agora, os 2 textos, nós fatiamos esses 2 textos em 3 partes. Em cada parte, nós vamos estar usando uma gama de versículos para embasar o que nós estamos falando, tá bom? E a primeira parte da nossa aula, nós vamos falar assim, o nosso primeiro tema: sem paz de espírito não rola, irmãos. Sem paz de espírito não rola. Nós vamos estar vendo essa introdução de 2 aos Coríntios, capítulo 2. Nós vamos ler novamente o verso 12 e o verso 13, tá? A parte 2 da nossa aula, que é a parte do desenvolvimento, nós vamos estar falando sobre a marcha triunfal ou procissão triunfal. O que Paulo quis dizer quando trouxe essa alegoria para nós? Os escritos de Paulo são sempre importantes. Se está na palavra de Deus, é para que nós possamos estar prestando atenção nas entrelinhas, nos detalhes, tá bom? Para isso, nós vamos estar lendo 2 aos Coríntios, capítulo 2, nós vamos navegar do verso 14 até o verso 17. Quais são os ensinamentos que o apóstolo vai trazer ao nosso coração através desses versos? E a parte final, que eu chamei de network, só que não, que é praticamente o fechamento da nossa aula. Nós vamos estar lendo os últimos versículos de 2 aos Coríntios, capítulo 3. Nós vamos ver do verso 3, do verso 1 até o verso 3. E vamos finalizar a nossa aula, como de costume, com uma oração. Tá bom? Eu gosto de dividir as aulas de uma forma didática, para que você não se perca, tá? Tá bom? Então, preste atenção nos versículos. Sempre a cada bloco está tudo bem visual, tá bom? A gente sabe que nós temos aí algumas dificuldades por nos tratarmos de um ensino à distância, tá? Eu, graças ao Senhor, consegui me formar em teologia à distância, mas confesso que é muito difícil no nosso seminário. Exige muita atenção do aluno, muita atenção, muita dedicação, muita leitura, lemos muito. E a nossa escola bíblica dominical é a mesma coisa, galera. Tá bom? Então nós vamos devagar, vamos na graça do Senhor e o Senhor vai nos dar sabedoria para que a gente consiga adquirir o conhecimento para essa aula. Tá bom? Então, 2 aos Coríntios, capítulo 2, nós vamos ler o verso 12 e o verso 13. Que Paulo ele está falando sobre alegorias. Paulo, depois de ter feito uma visita dolorosa aos irmãos da primeira igreja batista de Coríntios, Paulo retorna a Éfeso e escreve uma carta. Isso é o pano de fundo, tá? Antes de nós entrarmos propriamente dito na aula. É uma introdução. Só para você se localizar em que tempo da história essa carta rolou aí. Tá bom? Essa história aconteceu. Paulo ele retorna para Éfeso e escreve uma carta intitulada Carta em Lágrimas. Paulo, com um coração pastoral, com o coração cheio de amor, com o coração cheio de graça, ele escreve essa carta que nós gostamos de intitular a Carta das Lágrimas. E o plano oficial era essa carta ela foi enviada com Tito para a igreja batista em Coríntios, tá bom? O plano inicial, o plano oficial era encontrar Tito em Trode, onde Deus abriu uma porta,
para eles fazerem um churrascão, fazer uma festa, né? Estavam com saudade os amigos, os irmãos, né? É sempre bom quando a gente encontra os nossos irmãos e a gente tem aqueles momentos de comunhão, né? Onde nós podemos compartilhar um pouco da palavra de Deus, compartilhar um pouco das dúvidas da vida. É sempre bom, né? É sempre bom nos reunirmos para comermos uma pizza ou uma esfirra, enfim. Então os irmãos queriam se reunir em Trode para dar seguimento a esse ministério que o Senhor separou para a vida desses homens. Então, Paulo também queria saber o resultado dessa carta que ele escreveu em lágrimas para os irmãos em Coríntios. Então, Tito ficou incumbido de levar essa carta e, tipo assim, né? Nós vamos ver esse desencontro e vamos ver esse feliz encontro. O que de fato aconteceu? E diz assim: quando cheguei a Trode para pregar o evangelho de Cristo, e vi que o Senhor me havia aberto uma porta, ainda assim não tive sossego em meu espírito, porque não encontrei ali o meu irmão Tito. Por isso, despedi-me deles e fui para a Macedônia, segundo aos Coríntios 2, 12 e 13. E aí a gente começa a entrar no nosso primeiro bloco da aula, que diz assim: sem paz de espírito, irmãos, não rola absolutamente nada. Paulo com o seu coração pastoral. Nós precisamos entender o que estava acontecendo. E se você pegar a luz da palavra de Deus, existem pontos nesse primeiro verso que nós lemos que precisa ser explicado. Então eu queria te convidar para que você abra a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 7, verso 5, que diz assim: vamos lá. Pois quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum descanso, mas fomos atribulados de toda a forma. Conflitos externos, temores internos. Deus, porém, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito. E não apenas com a vinda dele, mas também com a consolação que vocês nos deram. Ele nos falou da saudade, da tristeza e da preocupação de vocês por mim, de modo que a minha alegria se tornou ainda maior. Nós tivemos que dar uma passada aqui, pegamos a nossa máquina do tempo e tivemos que pular alguns versículos. Por que pularmos alguns versículos? Porque nós precisamos entender o que estava se passando no coração de Paulo. Nós precisamos entender o porquê que Paulo não se deteve em Troade, mesmo ele tendo uma verdadeira porta aberta por Deus. Tá bom? Então, a partir de 2 Coríntios capítulo 7, versículo 5, nós conseguimos ver que Paulo teve esse encontro com Tito posteriormente na Macedônia. E nós conseguimos entender através da leitura de 2 Coríntios 7 que Paulo migrou para a Macedônia e, graças ao Senhor, na Macedônia ele teve a feliz cristocidência de encontrar o irmão Tito. E foi um conforto para Paulo, porque Paulo, com o seu coração pastoral, ele estava apreensivo, porque ele tratou uma coisa com Tito, de eles se encontrarem em Troade. E quando Tito não chega em Troade, o coração de Paulo não sente paz. E é por isso que nós colocamos essa parte como sem paz, irmãos, não rola. Às vezes na nossa vida nós queremos fazer alguma coisa, o vento está batendo na vela, está tudo fluindo, você está preparado, você fala, não, agora é de Deus, Deus está preparando, mas existe um fator primordial na nossa vida. Às vezes falta a paz de Deus, falta a paz do Espírito Santo. E mesmo sendo uma porta aberta por Deus, Paulo não estava sentindo paz no coração. Então Paulo decide deixar os irmãos em Trode e define entrar no plano B que nós falamos, né? Paulo ele vai para a cidade da Macedônia. Olha aqui, ó, o que diz esse comentário bíblico aqui. Por fim, vemos uma reconciliação. Tito levou a carta em lágrimas, algumas vezes chamada de carta severa, a Coríntio, depois da visita dolorosa de Paulo.
Agora Paulo toma conhecimento de que a igreja se arrependeu. E ele compreende tudo isso como sendo a boa mão de Deus, confortando os corações. Segundo aos Coríntios 7, verso 8 ao verso 13. Então, irmãos, nós conseguimos ver que o plano de Deus está saindo como o planejado, certo? Paulo ele envia uma carta em lágrimas. Houve arrependimento na igreja. Houve arrependimento, houve reconciliação. Então, Paulo se sente feliz, porque aquela carta dolorosa que ele teve que escrever, graças à ação do Espírito Santo, houve quebrantamento, houve perdão dos pecados, houve restauração de laços familiares. Então, irmãos, às vezes nós precisamos acreditar na ação sobrenatural do Senhor. E esse foi o ensinamento de Paulo nessa passagem. Pois quando chegamos à Macedônia não tivemos nenhum descanso, mas fomos atribulados em toda forma, conflitos externos, temores internos. Deus, porém, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito, e não apenas com a vinda dele, mas também com a consolação de que lhes ministraram. Primeira conclusão, irmãos. Às vezes, nós temos novas oportunidades na nossa vida, e novas oportunidades, elas vão aparecer. Mas essas oportunidades não devem ter prioridade sobre as preocupações e com a reconciliação com outras pessoas. Eu não estou querendo falar aqui, irmãos, que nós devemos andar por sentimento. Em 2 Coríntios 5, verso 7, diz que nós vivemos pela fé. E não vivemos pelaquilo que nós vemos. Nós vivemos pela fé. Às vezes você está tendo uma oportunidade grande aí no seu emprego. Às vezes você está tendo uma oportunidade grande aí na tua casa, mas está faltando a paz do Senhor. Então, talvez o recado do Senhor para você essa manhã é: espere um pouco, ore mais, jejue mais, espere um pouco, porque entre coisas e pessoas, irmãos, a nossa prioridade são sempre as pessoas. Às vezes a promoção que você está tanto esperando, cara, pode ser uma tremenda de uma armadilha. Então, contente-se. Se o Senhor não está dando paz no seu coração, esse é o recado. Se o Senhor não está dando paz no seu coração, faça igual Paulo. Espere um pouco. Ande a milha extra. Porque certamente o Senhor, ele vai responder às dúvidas do seu coração. Amém? Agora nós vamos partir para 2 Coríntios capítulo 2, verso 14 ao 17, que diz assim: Mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Segundo aos Coríntios 2, 14 a 17. Para estes somos cheiro de morte, para aqueles fragrância da vida. Mas quem está capacitado para tanto? Ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando o lucro. Antes, em Cristo falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Segundo aos Coríntios 2, 16 e 17. Nós estamos precisando, irmão, ter um otimismo indestrutível. Para que nós devemos ter um otimismo indestrutível, irmãos? Esse é o nosso primeiro segredo para termos uma vida vitoriosa na presença de Deus. O primeiro segredo de uma vida vitoriosa é nós termos um coração, termos um otimismo indestrutível. A vida cristã, irmãos, ela é vitoriosa. É isso que nós estamos lendo da palavra de Deus. Apesar das circunstâncias adversas. Ray Stedman, ele diz assim: uma marca inconfundível do cristianismo radical é uma vida cheia de gratidão. Mesmo em meio às provações e às dificuldades.
É isso que Ray Stedman está falando. Tipo assim, Ray Stedman está falando, galera, no mundo nós passaremos por aflições. No mundo nós passaremos por aflições, por lutas, batalhas. Mas ele está falando assim, cara, tenha bom ânimo, tenha otimismo, acredite em Cristo, acredite em Deus, porque a nossa vitória vem de Cristo. É isso que Ray Stedman e o apóstolo Paulo está querendo falar na tua vida. Nós precisamos, irmãos, ter glórias nas tribulações. Nós temos o exemplo da vida de Paulo. Nós temos o exemplo da vida de Paulo e Silas. Nós temos o exemplo da vida de Jó. Jó, ele perdeu tudo. Se você pegar lá a palavra de Deus no livro de Jó, você vai ver que Jó, ele perdeu tudo. Ele perdeu os filhos, ele perdeu a esposa. Jó, ele sofreu uma profunda dor. O final, a, a parte final, intermediária da vida de Jó, ele se transformou num leproso. Mas olha, se você pegar a Bíblia lá, corre lá na sua Bíblia. Vamos abrir lá nossa Bíblia no livro de Jó. Qual foi o recado que Jó deixou ao nosso coração em Jó 1:21, quando tudo estava dando errado na vida de Jó? Aparentemente, literalmente, quando a casa estava caindo para Jó, Jó, ele literalmente ele pega e defere esse verso. Vamos ler aqui. E Jó disse: saí nu do ventre da minha mãe, e nu eu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Galera, isso é se gloriar nas tribulações. A nossa aula, desculpa a redundância, a nossa aula ela é bíblica. E quando eu brinco que o tema da nossa aula parece um culto neopentecostal, pode falar que não tem nada a ver, porque a nossa aula ela é embasada na palavra de Deus. Nós estamos falando de glórias na tribulação. Nós estamos dando o exemplo de Jó. Nós estamos dando o exemplo de Paulo e Silas. Se você quiser ler lá, Atos, capítulo 16, versos 19 ao 34. Paulo e Silas, eles foram presos em Filipos. Paulo e Silas, eles foram açoitados, acorrentados no cárcere. Esse açoitamento, irmãos, as costas de Paulo e Silas foram dilaceradas. Eles levaram chibatadas. Eles foram acorrentados, foram jogados em um cárcere. O cheiro de morte estava no ar. E mesmo assim, Paulo e Silas estavam se alegrando nas tribulações. Eles estavam às altas horas da noite cantando louvores a Deus com as costas dilaceradas, presos. Eles iam ser julgados pelo alto comissionado romano. Certamente eles iam ser sentenciados com a pena de morte. Mas eles estavam louvando a Deus em meio à tribulação. E talvez o Senhor está falando para você essa manhã, louve-me em qualquer situação. E eles estavam louvando, e o anjo do Senhor apareceu para eles, e eles foram libertos. E a família do carcereiro, que testemunho, foi salva, porque eles não se contentaram com o que as pessoas falavam. Que exemplo maravilhoso, irmãos! Glórias nas tribulações. Romanos 5, verso 5, capítulo 5, versos 3 e 4 diz assim: nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. Então, irmãos, nós temos que nos gloriar diante da tribulação. Porque se nós nos gloriamos diante da tribulação, nós temos entendido o que diz o Evangelho de Jesus de Nazaré. Romanos 5, 3 e 4. Aí o nosso sucesso, ele será, irmãos, constante. Partimos para o segundo segredo, sucesso constante. E esse segundo segredo é o segundo segredo de uma vida vitoriosa. É claro, isso é uma alegoria, é um símbolo de uma procissão romana. Aqui tem o arco de Tito.
o grande líder romano que subjugou Jerusalém. Olha aqui, ó, que legal o desenho do Menorá. Aqui, ó, uma pintura retratando a conquista de Jerusalém. É escatológico, né? Porque Jesus falou, né? De que o templo seria destruído, né? Jesus falou, né? Então aqui, ó, Paulo está trazendo a figura dessa procissão romana. Vamos entender o que essa tipologia está querendo falar aos nossos corações. Isso é uma comunicação com o povo de uma maneira inteligível. E eu queria ler essa parte dessa apostila aqui, que fala justamente sobre o que representava essa procissão triunfal. Essa procissão triunfal, irmãos, ela era elaborada pelo Senado romano para celebrar a vitória, uma vitória importante de um general romano. O alvo dessa celebração. As paradas eram vistos como uma epítome de uma glória militar, o zênite das realizações de um general. Escritores romanos atingidos registraram cerca de 300 procissões desse tipo e representações da celebração que aconteciam com peças teatrais, pinturas, moedas, estátuas, taças, arcos, medalhas, colunas. Logo, essas paradas desse tipo eram parte do tecido cultural deste tempo e eram facilmente reconhecidas pelos leitores de Paulo. O general referido como triunfante entrava na cidade em uma carruagem de 2 rodas chamada Triumphe. Vamos pular aqui. Isso simbolizava a força e a masculinidade desse general. O triunfante general vestia vestes claramente ajaezadas. O general também usava uma corona triunfalis, ou uma coroa que simbolizava a vitória. Essa procissão triunfal, irmãos, ela representava a vitória do general e as multidões se amontoavam pelas ruas de Roma. Espólios de guerra, como armas, joias, ouro, tesouros de ouro e prata, eram levados nesta parada. Ao som da trombeta, se enchia o ar, bem como o cheiro de incenso queimado, levado em vasilhames em todo o percurso da parada. Prisioneiros acorrentados, geralmente os líderes do exército derrotado, marchavam em frente a esse carro do general. Vamos pular aqui. Seu exército marchava no fim, entoando canções cujas letras tinham conteúdo obscenos, que ridicularizavam o general com o objetivo de mantê-lo sempre humilde. Então nós conseguimos entender através dessa procissão triunfal qual era o objetivo do apóstolo Paulo. E o que eu acho legal é que a palavra de Deus, irmãos, através do Espírito Santo, inspirando os homens, como Paulo, como Pedro, como Moisés, a palavra de Deus, ela sempre dialoga com a sociedade através da sua inteligibilidade. A palavra de Deus, ela sempre fala conosco. Em 2 Coríntios 2, 14 e 16, Paulo usa a imagem da procissão triunfal para apresentar a natureza do ministério cristão autêntico. Na linguagem de Paulo, Cristo é o triunfante. Cristo é o grande general. Cristo é aquele que venceu. Aleluia, irmãos, para todo sempre. Paulo, ou nós, somos os carregadores de incenso. Entendeu muito bem o que o texto está querendo falar? Irmãos, nós não somos os generais. Nós somos os carregadores de incenso, que é o evangelho. Os perdidos são os conduzidos à morte, e os libertos são os que obtêm a vitória. É isso que Paulo está querendo trazer nessa alegoria, irmãos.
Paulo está tentando abrir os nossos olhos para que nós nos atentemos que Cristo é o general. E dentro do reino nós temos uma função. Nós somos os carregadores de incenso. E o incenso ele tem uma função básica: espalhar o perfume do evangelho. Espalhar o perfume, ó, que é um perfume. Espalhar o perfume de Cristo para as pessoas do mundo. Nós somos sal da terra e luz do mundo. Nós somos o bom perfume de Cristo. Amém? Então, essa alegoria da procissão triunfal, Paulo está querendo trazer esse ensinamento para nós. Nós não somos o general, irmãos. Nós somos os carregadores de incenso. Algo muito interessante é que em Cristo, Deus nos conduz em triunfo. Em Cristo, nós somos conduzidos em triunfo. E em Cristo, nós temos um constante triunfo. Porque por Ele, para Ele e juntamente com Ele são todas as coisas. Então, irmãos, nós partimos agora para o terceiro segredo, que é impactar pessoas. Nós precisamos impactar positivamente as pessoas. Então, esse é o terceiro segredo: impactar poderosamente a vida das pessoas. O que isso quer dizer, Jó? Nós precisamos marcar a vida das pessoas. Nós precisamos ser uma influência positiva na sociedade. Nós, como cristãos, precisamos ser uma influência positiva para a sociedade. Nós precisamos ser influenciadores digitais. Nós somos o bom perfume de Cristo. Nós precisamos, irmãos, precisamos ser a fragrância do conhecimento de Deus. Nós temos que ser o bom perfume de Cristo. Quando nós falamos de nós sermos o bom perfume de Cristo, a mídia no geral ela tem nos tentado, irmãos, nos taxar como homofóbicos, como retrógrados, como ladrões, enganadores, racistas, assim, assim, assado. Mas, irmãos, nós somos o bom perfume de Cristo. O cheiro tá bom aqui. Nós somos o bom perfume de Cristo. Feliz serão quando forem insultados, perseguidos, e quando proferirem todo o mal a vosso respeito, com mentira, por serem meus discípulos. Alegrem-se com isso. Sim, regozijem-se, porque vos espera lá no céu uma enorme recompensa. Lembre-se também que os profetas antigamente foram perseguidos. Mateus 5, 11 a 12. É isso que a palavra de Deus fala. Nós somos o bom perfume de Cristo, irmãos. Nós precisamos ter uma integridade irrefutável. Sim, galera, é um segredo, é um dos segredos de termos uma vida vitoriosa é esse, termos uma integridade irrefutável. E Paulo ele traz aqui o ensinamento de bem simples, bem direto aqui, como não se deve pregar a palavra de Deus. Tá vendo essa galera aqui, ó? Tá aí, ó, exemplos. Não pregue a palavra como esses caras. Se você não pregar a palavra de Deus igual esses caras, já tá ótimo. Você já terá uma integridade irrefutável. Essa figura ela fala por si. São verdadeiros mercadores da fé. São pessoas que pegam o evangelho de Jesus e usam o evangelho para obter vantagens próprias. Não mire nesses exemplos. 2 Pedro, capítulo 2, verso 1 ao verso 3, diz assim: muitos seguirão seus falsos ensinos e práticas libertinas, e por causa dessas pessoas haverá difamação contra o caminho da verdade. Movidos por sorte da ganância, tais mestres os explorarão com suas lendas e artimanhas. Todavia, sua condenação desde há muito tempo paira sobre eles, e sua destruição já está em processo. 2 Pedro 2, 1 a 3.
Não siga esses mercadores de fé. Amém, irmãos? Não tem muito que eu ficar falando sobre isso. Vocês estão vendo esses televisivos midiáticos. Não sigam esse exemplo desses mercadores de fé que não têm compromisso com o verdadeiro evangelho de Cristo. Então, Jó, como nós devemos pregar a palavra? Galera, nós devemos pregar a palavra embasado nesse tripé, porque a palavra ela tem que ter procedência. A mensagem de Deus tem que ter procedência. Nós temos que tomar cuidado com o método da mensagem. E nós precisamos ter uma motivação. Qual é a motivação do mensageiro? Como se deve pregar o evangelho? Muitos pastores gananciosos, sem qualquer pudor, sem qualquer temor, diluem a mensagem do evangelho, torcem a verdade e pregam apenas sobre prosperidade, libertação, curas e milagres, sonegando ao povo a mensagem da cruz. E dessa maneira assaltam o bolso dos crentes incautos para se enriquecerem. Fujam dessas igrejas, irmãos. Fujam desses verdadeiros sofistas modernos. Fujam desses sofistas que só pensam no lucro, que só pensam em mercadejar a palavra de Deus. A procedência da palavra. Eu vou aqui com o Simon Kinsmeister, que diz assim, sobre a procedência da mensagem. O pregador, ele não gera a mensagem, mas simplesmente a transmite. É igual eu aqui. Eu não estou gerando essa mensagem, eu estou simplesmente transmitindo aquilo que a palavra nos ensina. Por isso que o nome da aula, nós usamos uma ferramenta de interpretação que se chama exegese. Esse ex aí em grego significa extrair do texto ensinamentos que tem ali. Eu não estou aqui para inventar nada, irmãos. E nós estamos fazendo uma exegese do texto. Ok? Eu sou servo da palavra. O pregador é um embaixador. Ele representa o seu país e fala da parte dele, e em nome do governo que o comissionou. Simon Kinsmeister, ele está certo quando diz que o embaixador, quando deixa de representar o seu governo e fala o que pensa, ele é sumariamente demitido. Do mesmo modo, Paulo era obrigado a proclamar a própria palavra de Deus, com irrestrita fidelidade. Galera, eu não estou aqui para falar aquilo que eu acho. Eu estou aqui para analisar, fazer uma exegese, juntamente com uma hermenêutica, interpretação, e passar para vocês aquilo que o Senhor está querendo falar. É isso, eu não estou aqui para inventar. Tem muito cara em púlpito inventando. Cuidado, você é um embaixador de Cristo. Você tem que falar aquilo que a palavra de Deus diz. Não recortar somente aquilo que lhe interessa. Amém? Nós estamos aqui para passarmos a palavra de Deus. E o método da mensagem? Nós não podemos usar malabarismos e nem subterfúgios para enganar as pessoas. A palavra deve ser íntegra. O pregador tem que ser íntegro e também os seus métodos serem íntegros. A vida do pregador é a vida da sua pregação. Quantas pessoas pregando uma coisa e vivendo outra? Segundo Timóteo fala dos pré-requisitos para que você se torne um obreiro de Deus. E olha aqui que legal, a vida do pregador é a vida da sua pregação. Às vezes a palavra não está atingindo o que tem que ser atingido, que é o coração do pecador, porque a nossa vida como pregador da palavra de Deus não tem sido uma vida em ressonância com o que a palavra de Deus diz. Falamos uma coisa e pregamos, vivemos outra completamente diferente. É o crente mascarado, né? Não basta ser aprovado pelos homens, importa ter a aprovação de Deus. Não é suficiente falar na presença dos homens, mas é preciso falar na presença de Deus. Antes de estar aqui ministrando essa aula, ter aprendido essa aula, Deus ministrou essa palavra ao meu coração. E essa palavra ministrou uma mudança na minha vida.
Porque não adianta nada eu vir aqui, falar para vocês bonito, citar um monte de gente que de Deus não tem nada, mas a palavra de Deus tem que fazer em primeiro lugar uma mudança no meu coração. Esse tem que ser o método da palavra. E a motivação do mensageiro? A mensagem de Paulo, porém, irmãos, era uma mensagem divina. Seu método é um método transparente e a sua motivação é santa. A motivação de Paulo, irmãos, era santa, não é para arrancar o dinheiro do povo. Paulo, ele não prega para auferir o lucro, mas para manifestar a fragrância do conhecimento de Deus. Seu coração não é governado pela ganância como muitos têm feito hoje em dia, mas é governado pela sinceridade. Amém? Então é isso, irmãos. Como se pregar a palavra dessa maneira, dentro desse verdadeiro tripé que Paulo deixou de ensinamento aqui para nós. Conclusão desse bloco 2. Quem é o verdadeiro Rei da Glória? O Senhor forte e valente, o Senhor valente nas guerras. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Salmo 28, 8 e 10. Não se esqueça, o nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá quando nós formos na autoridade do Espírito Santo, quando nós formos no nome de Jesus, porque o nosso general é Cristo. E qual é a nossa função, Jó? A nossa função é espalharmos a boa fragrância do perfume de Cristo. E partindo para a parte final da nossa aula de 2 aos Coríntios capítulo 3, verso 1 a 3. Será que com isso estamos começando a recomendar a nós mesmos novamente? Será que precisamos, como alguns, de cartas de recomendação para vocês ou da parte de vocês? Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Que verso maravilhoso esse! Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado de nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de coração, dos corações humanos, segundo aos Coríntios 3:3. Irmãos, nós participamos de uma realidade inegociável. Existe um verdadeiro impostor entre nós. Among Us, esse é um jogo que tem estourado no meio da garotada. Há um impostor entre nós. É justamente isso que Paulo, essa é a mensagem que Paulo está querendo trazer ao nosso coração em 2 Coríntios 3, de 1 a 3. Quem é o impostor, segundo Paulo? Segundo Paulo, Paulo não tinha carta de recomendação, irmãos. Paulo não tinha o nome dele lá no LinkedIn. Paulo não tinha o nome dele no Instagram. Paulo não tinha o verdadeiro network que nós falamos hoje, que nós gostamos de falar, né? Network. Paulo não tinha o seu currículo espalhado nas redes sociais, nas mídias sociais. Então, para os pregadores sofistas de antigamente, Paulo era considerado o verdadeiro impostor. Mas nós sabemos que Paulo não era o impostor. Paulo, ele não tinha uma carta de recomendação no papel. Paulo não tinha uma carta de representação. Por isso que eu coloquei network, só que não. Paulo, ele não precisava de uma verdadeira carta de apresentação. Porque a própria igreja de Coríntios, a própria igreja era o atestado timbrado da vida desse homem que se chamava o apóstolo Paulo. Eles estavam acusando Paulo de ser um impostor. Diziam que ele não era um apóstolo legítimo. Se Paulo não era legítimo, o que era? Quanto que é esse celular, Jó? 5,60. 5,60. Paulo não era Xing Ling. Os outros eram sofistas Xing Ling. Ao mesmo tempo, para acacitar Paulo, esses obreiros ostentavam diante da igreja de Coríntio carta de recomendação, enquanto Paulo não as portava.
Os 3 versículos dessa seção são versículos de transição que constituem uma ponte entre a última parte do capítulo anterior e o restante do capítulo do verso 3. Nós fazemos aqui nesses 3 versos um verdadeiro paralelo aqui entre a lei e a graça. A lei de um lado e a graça do outro. Primeiro, a verdade em Cristo, escrita no coração, ela é a mais legível mensagem de Deus nos nossos corações. A verdade de Cristo escrita no coração é a mais duradoura mensagem de Deus. A verdade de Deus escrita no coração é a mensagem mais convincente de Deus. E por último, a verdade escrita no coração é a mensagem mais profunda de Deus. Nessa primeira parte, cada cristão é uma propaganda de Cristo. Juan Carlos Ortiz diz que nós somos o 5º evangelho lido pelo mundo. Cada crente é uma espécie de tradução do evangelho. Nessa segunda parte, onde a palavra de Deus ela é a mensagem mais duradoura no nosso coração, a palavra de Deus ela é escrita não em tábuas de pedra, como a lei, mas a palavra de Deus ela é escrita no nosso coração. Ninguém pode apagar a escrita do Espírito Santo nos corações transformados pelo o Evangelho. Em terceiro lugar, irmãos, Deus, nenhuma mensagem é mais persuasiva do que uma vida transformada pelo poder de Deus. E a última parte da mensagem de Deus ser a mensagem mais profunda. Paulo aqui ele está falando da antiga aliança, que ela foi gravada em tábuas de pedra, mas a nova aliança foi escrita em tábuas de carne, isto é, nos nossos corações. A lei é um mandamento externo, a graça é um princípio interno. A lei foi escrita fora de nós, a graça dentro de nós. A primeira nos fala o que devemos fazer para Deus, e a segunda nos lembra o que Deus fez por nós. Conclusão, irmãos, para terminarmos a nossa aula. Essa é a diferença fundamental entre vivermos na velha aliança ou vivermos na nova aliança. A velha nos ensina a fazer o melhor para Deus, mas a nova aliança nos ensina que Deus fez tudo por nós. Gálatas 2:20. Resumindo a nossa aula, pessoal, partindo para o final, nós lembramos que na primeira parte, sem paz e espírito não rola. Às vezes, novas oportunidades não devem ter prioridade sobre as preocupações com a reconciliação com outras pessoas. Segunda parte, a marcha triunfal. Dentro dessa alegoria, Paulo é o carregador de incenso, que é o evangelho. Os perdidos são conduzidos à morte e os libertos são os conduzidos à vida. E a parte 3, a parte do network, só que não. Essa é a diferença fundamental entre viver na velha aliança ou viver na nova aliança. A velha nos ensina a fazer o melhor para Deus, mas a nova aliança ensina que Deus fez tudo por nós. Então aqui estão os 5 segredos de uma vida vitoriosa em Cristo. Nós temos que ter um otimismo indestrutível. Otimismo indestrutível. Nós precisamos ter um sucesso constante. Nós precisamos impactar as vidas. Nós precisamos ter uma integridade irrefutável. E a nossa realidade, ela é inegociável. Aleluia! E qual é o segredo de uma vida vitoriosa, irmãos? Eu quero que você responda aí na tua casa, dentre tudo que nós falamos nessa aula. Qual é o segredo de uma vida vitoriosa? Aqui nós temos 2 figuras de 2 pessoas segurando a medalha da vitória. Conclusão da nossa aula, queridos. 1 João 5, 4 e 5, que diz assim: o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé.
Quem é que vence o mundo, irmãos? Somente aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Mais uma vez, o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Bom, chegamos ao final da nossa aula e eu particularmente gostaria de agradecer a você, irmão, irmã, por ter participado conosco dessa bela escola bíblica dominical. Espero que o Senhor tenha falado ao seu coração. E não se esqueça desse último slide. Nós somos o bom perfume de Cristo. Olha o meu perfume. Que cheiro gostoso. É justamente esse cheiro, irmãos, que nós devemos exalar. O bom perfume de Cristo. E eu termino a nossa aula com o coração muito feliz, muito contente. Tivemos uma aula leve. E deixo aqui a parte final escrita pelo pastor Hernandes Dias Lopes, que diz assim: que o evangelho sempre exige do homem uma decisão. Ninguém pode ficar neutro em relação ao evangelho. Isto é, não existe perfume neutro. O homem é escravo da sua liberdade. Ele está obrigado a tomar uma decisão. Você tem que tomar uma decisão. Até os indecisos tomam uma decisão, pois a indecisão é a decisão de não decidir. Quem não se decide por Cristo, decide-se contra Ele. Então, a minha oração, o meu pedido esta manhã é para que você se decida por Cristo. A minha decisão, a sua decisão, é a mesma decisão que o carcereiro de Atos tomou, que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, defina-se por Cristo. Transforme a sua vida num verdadeiro perfume que exala a boa fragrância do amor de Deus. Que Deus te abençoe. Seja o perfume de Cristo para as nações, para o seu bairro, para o seu amigo. E que Deus te dê um domingo abençoado na presença dele. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esta aula. Que nós possamos, Pai, exalar este perfume de Jesus. Pai, conduza-nos, dê-nos um domingo, uma semana repleta da sua graça, repleta da sua misericórdia. Que o seu nome, Pai, venha a ser exaltado na minha vida. Perdoe os meus pecados, perdoe as minhas transgressões. E, Pai, que o Senhor derrame da sua misericórdia, da sua graça e da sua paz sobre a nossa vida, hoje e sempre. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe. Tchau.